vocês aqui, né, a minha tela. E nós vamos falar um pouquinho sobre o código de ética como fator influenciador no ambiente interno das empresas. Então, o que é isso, né? Primeira coisa, quem aí sabe, pode falar pelo chat, tá, gente? Eu gostaria muito que vocês pudessem participar. O que vem a ser ética? Né? Quem aí sabe o que é a palavra ética? Quando a gente fala de ética, a que a gente está se referindo? Pergunta capciosa, hein, Marcelo? Então vamos lá, gente. A palavra ética, né, ela vem do grego ethos, assim. Opa. E ethos é o estudo daquilo que é bom, tá? Nosso caráter interior e exterior, a Kailane falou aqui no chat, né? Tem a ver, tá? Mas vai um pouquinho além, né? Por que vai um pouquinho além quando eu falo aqui, né, de código de ética, né? A gente está falando da ética, do ethos grego, que é o estudo daquilo que é bom e correto, tá? Só que bom e correto não é o bom e correto para o Marcelo, o bom e correto para a Kailane. Nós estamos falando aqui do bom e correto num nível amplo, ou seja, que todas as pessoas consideram como bom e correto, tá? Então, quando a gente falar aqui sobre código de ética, a gente está falando de uma forma bem geral do que é bom. Então, o que é um código de ética? São códigos que contêm a missão, a visão e os princípios. Os princípios são os valores da empresa. Então, olha que nós acabamos de ver, né? Missão, visão, valores da empresa. E são itens que todo funcionário deve conhecer, né? Através do código de ética, é possível perceber qual é a função dessa empresa na sociedade, através dos valores que se cultivam dentro dela. Então, olha só, gente, toda empresa ela tem uma função social, tá? Ela tem um porquê de existir. Esse porquê de existir, ele não está só ligado a ganhar dinheiro, né, gente? Lógico que todo mundo vai montar um negócio para ganhar dinheiro, né? O Alex vai montar a empresa dele, o objetivo principal é óbvio que ele quer ganhar dinheiro, né? A Edilene vai montar a empresa dela, é óbvio que ela quer ganhar dinheiro. Mas aqui a gente está pensando perante a sociedade. Qual é a importância do meu negócio? Qual é, né? O que ele faz para tornar a sociedade onde ele está inserido algo melhor? Então, em outras palavras, o código de ética ajuda a definir o que se espera do comportamento dos profissionais dentro da empresa. Ou seja, no código de ética, você vai traçar padrões de conduta do que você espera que as pessoas façam lá dentro, como você espera que elas se comportem, tá? Tanto nas relações dentro da empresa, né, entre elas, as relações interpessoais, que a Luana vive falando, quanto nas relações dessas pessoas com a sociedade. Ou seja, como essas pessoas vão se comportar no seu relacionamento fora também da empresa. Como que a minha empresa vai ser vista fora do ambiente dela, tá? Esses comportamentos, então, eles são a tradução dos valores que a empresa adota como seus, né? A empresa vai fazer o que com esses valores? Vai olhar e falar: isso aqui é importante para mim. Então, eu espero que quem trabalha aqui tenha. Então, o Lencioni, ele é um escritor, tá, gente,
de administração. Ele escreveu essa obra aqui, Make Your Values Mean Something, ou seja, faça os seus valores valerem, significarem alguma coisa. Ele abordou 4 tipos de valores que as empresas têm. Então, a gente tem os valores de permissão para jogar, tá? Esse aqui são aqueles valores que eu já vou avaliar no momento de contratar a pessoa. Se a pessoa não tem esses valores, ela não pode participar da empresa, ela nem vai ser contratada. Por que isso? Porque é um valor de permissão para jogar. Ou seja, né, sabe quando você é moleque, quando a gente é novo, tem um amigo lá que tem a bola, a gente vai pedir para jogar bola junto? Então, ele vai olhar e vai falar, ó, ele que vai decidir se pode ou não. É esse aqui, tá? Os valores de aspiração são aqueles que a empresa ainda não tem, mas que ela pretende adquirir. Então, isso aqui está ligado mais diretamente à visão da empresa. Oi, Everton, pode falar. Então, professor, você poderia depois mandar esses slides no grupo para a Vou gente mandar sim, pode ficar tranquilo. botar? Obrigado. Tá? Eu vou fechar eles como um PDF e aí eu mando para vocês. Tá? Esse segundo aqui, ele está mais ligado àquilo que a minha empresa quer ser. Então, ele está mais ligado à visão da empresa. Né? O terceiro valor aqui são os valores acidentais. São aqueles que a empresa adquire como resultado das características dos funcionários. Então, olha só que interessante. Ao mesmo tempo que você tem que ter alguns valores para poder jogar, você vai adquirir a empresa vai adquirir também alguns dos valores que você traz da sua vida, né? E aí nós temos, por último e mais importante, os valores essenciais, tá? Que são aqueles que vão formar o que a gente chama de cultura corporativa. Gente, vamos lá. Vamos primeiro parar e pensar um pouquinho, né? Cultura. A gente costuma pensar sempre em algo meio... para ser cultural tem que ser algo meio cabeça, tem que ser algo meio intelectual, né? Mas cultura, gente, é tudo aquilo que está ligado, de alguma forma, ao comportamento de um determinado público. Então, eu costumo brigar muito, né, com alguns alunos quando eles vêm e criticam, por exemplo, né? Eu não vou defender, mas tem aluno que vem criticar, por exemplo, o funk. Eu não ouço funk, eu não gosto. Mas ele está inserido dentro de uma cultura, tá? Então, a empresa, ela também vai ter uma cultura. E essa cultura, ela muitas vezes vai depender do código de ética funcionar para a empresa ter. Porque é muito fácil, né? Semana passada a gente fez aquelas correções das missões, visões, valores, né? E é muito fácil colocar no papel os valores, né? Eu vou lá no meu código de ética e falo, olha, minha empresa ela tem como valores a transparência, a lealdade, respeito, vou até complementar as diferenças. Que mais? Honestidade. Olha que bonito. É muito fácil colocar isso no papel. Mas será que a sua empresa está praticando? Então, os valores essenciais, vamos ver quem mandou alguma coisa aqui no chat. O problema está na hora de praticar. Concordo, Kailane, está muito na hora de praticar, né? É isso que eu falo, é muito fácil pôr no papel, escrever ali, né? E colocar, olha que bonito, coloca numa moldura grande lá, né? Mas e a prática disso? Cadê? Né? Os valores essenciais são aqueles que efetivamente norteiam os empregados para que vivam de acordo com a missão da marca. Olha só, gente, aqui nós estamos fazendo a ligação
dos valores com a missão da marca. Então, olha só, esses valores do missão, visão e valores que eu considero essenciais, eles precisam ser aqueles que vão fazer a minha marca cumprir a sua missão, tá? Então, é isso que é importante, né, para a empresa. Segundo Kotler, Kotler é outro escritor, tá, gente? Ele é considerado o pai do marketing moderno, e ele fala o seguinte: uma instituição que se mantém fiel a seus valores, que possui propósitos bem definidos, são mais atraentes. Como assim mais atraentes? Para o público e para funcionários, tá, gente? Elas são mais aptas a manter aquele funcionário trabalhando no seu quadro. Ou seja, aquele profissional, que provavelmente é um bom profissional, porque se eu quero manter ele, né, eu espero que ele seja um bom profissional, ele só vai ter interesse em permanecer se ele comprou a ideia da empresa. Lembra quando eu falei em valores? Então é isso aqui. Essa empresa ela tem que ser atraente para ele querer ficar, né? Porque, gente, vamos entender o seguinte, tá? Quando a gente fala que é caro contratar alguém, o pessoal pensa sempre, né, no seguinte: porque vai ter salário, né, dessa pessoa, por isso que é caro. Isso também. Mas para eu contratar alguém, normalmente significa que houve um desligamento anterior. Esse desligamento ele tem um custo, né? E eu vou ter que contratar um funcionário novo. O funcionário novo, ele precisa de treinamento. Durante o treinamento, eu tenho o que está sendo treinado, consumindo coisas da empresa, tempo, energia, tudo da empresa, sem dar nada em troca ainda. Então, isso é muito caro, gente. Tá? A gente precisa começar a enxergar isso agora de um ponto de vista técnico, a gente precisa começar a enxergar isso de um ponto de vista financeiro. Né? Eu não posso simplesmente falar, mas é porque vai pagar salário, é isso que é caro. É caro, eu não vou mentir, mas tem muito mais coisas. Né? Além disso, os profissionais satisfeitos com a cultura da empresa, eles se tornam mais produtivos. Quando a gente está feliz, né, a gente produz melhor. Eu tenho certeza que quem trabalha aí, gente, já deve ter passado por um dia que foi trabalhar, que estava de saco cheio da vida, que não aguentava mais. Aquele dia você não rende, tá? Não adianta falar, não, eu não tenho diferença. Tem, a gente não rende, tá? Então, isso aqui é muito importante. O Rossini, que é outro escritor ainda, né, que escreveu essa obra, Administração de Sistemas de Informação e a Gestão de Conhecimento, ele fala que uma ética organizacional bem definida gera um clima de confiança entre os colaboradores da empresa, de forma direta ou indireta com a instituição. Gente, se eu confio no que a minha empresa fala e faz, significa que eu confio naquilo que ela vende também, tá? Por quê? Porque eu estou de acordo com aquilo que ela está falando. E vocês viram que para essa ética organizacional funcionar, depende de acontecer, né? Então, isso quer dizer o seguinte: o funcionário, ele é o cliente interno. Cliente interno significa que ele está comprando a sua ideia, tá, gente? Não o produto. Ele precisa comprar a ideia por trás da empresa para se sentir satisfeito e trabalhar bem. Outra coisa aqui que a gente tem, né, sobre o cliente interno, clientes internos são as pessoas que fazem parte do dia a dia dentro do ambiente de trabalho e é o conjunto de todos que compõem a organização e que, de alguma forma, se interagem, gerando relação com o ambiente externo. Então, desde a pessoa da faxina, pessoa do cafezinho, até o gerente geral da empresa, todos eles são clientes internos. Olha a responsabilidade, né, de deixar tudo isso satisfeito.
São os colaboradores, gestores, né? O diretor, o gerente, todo mundo. Uma instituição que se mantém fiel aos seus valores, que possui propósitos bem definidos, são mais atraentes, a gente falou, né? Porém, agora é que vem o problema, que a Kailane já levantou lá atrás, né? Do praticar. Adotar o código de ética não é só escrever o texto, né? Ah, ó, Marcelo, escrevi, tem 20 páginas meu código de ética, olha que bonito, que perfeito, né? É praticamente um livro, né? Você pega lá o código de ética da empresa, é dessa grossura aqui. Não é só fazer isso, gente. E não adianta eu fazer e entregar, né? Eu vou lá, ó, fiz o meu código de ética. Eu dou uma cópia lá para o Everton, uma para a Letícia, uma para o Rafael, uma para o Alex, né? Uma para todo mundo. É só isso que resolve o problema? Não. É necessário que essas palavras reflitam os valores realmente praticados pela empresa, tá? A partir dos dirigentes. Isso aqui é muito importante, ó, gente. Eu não consigo criar um ambiente de cultura organizacional, eu não consigo gerar um ambiente em que as pessoas vão cumprir aquilo se quem está lá em cima na empresa não cumpre. Tá? Aposto que vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida, ouvido os pais falarem lá, né? Ó, o exemplo tem que vir de cima. O que é o exemplo tem que vir de cima, né? O exemplo tem que vir de cima é falar o seguinte, que a empresa, né, ela só vai cumprir aquilo que a direção faz também. Não adianta nada eu virar lá para o Everton e falar assim, Everton, olha, a gente precisa economizar energia aqui na empresa, tá? Porque a gente tem uma postura de responsabilidade ambiental e a gente não quer, né, consumir mais do que o necessário. Olha que bonito. Muito importante isso. Só que aí eu falo isso para o Everton e ele olha lá na minha sala, eu estou com o ar-condicionado, a janela aberta, e aí eu deixo a porta aberta quando não tem ninguém lá, com o ar ligado, janela aberta, luz acesa. Eu estou fazendo. E se eu não estou fazendo, o Everton vai se sentir na obrigação de fazer? Será? Não vai. Tá? Então, eu preciso que os dirigentes comecem esse movimento para que os demais interiorizem, ou seja, para que os outros níveis passem a ver isso como algo natural, como algo que tem que acontecer, como algo que é automático, né? Algo que eu não preciso pensar para fazer. Todo mundo faz. É óbvio, tá? Além disso, gente, quando vai se elaborar um código de ética, é muito importante que todos os segmentos da empresa participem disso, né? Todo mundo possa dar a sua opinião e que as suas opiniões possam ser ouvidas. Senão, não vai ter eficiência. Senão o pessoal vai achar que aquilo ali é só um texto, né? Ah, para que eu vou seguir isso? Eu não me enquadro aqui, tá? Para funcionar, né, o exemplo tem que vir de cima, igual eu falei agora há pouco. Não há como se conseguir conduta de um funcionário se os seus superiores não adotam a mesma postura, porque não está ocorrendo a venda da ideia. Esse trabalhador não está comprando a ideia da minha empresa. Ele não está comprando a ideia do trabalho da empresa. Para ele, é só mais um, né? Deixa eu contar para vocês. Eu trabalhei num lugar uma vez, não vou citar lugar, o nome, nem nada do gênero, tá? É óbvio.
questões éticas. Mas eu trabalhei num lugar que era extremamente... O ambiente era antiético. O antiético era premiado dentro da empresa. Aquele que dava um jeitinho, aquele que dava um ajustezinho, aquele que dava, né, um golpezinho, entre aspas, era o premiado. Tá? O que aconteceu, gente? Eu não me senti bem. Eu não me senti satisfeito nesse local. Eu trabalhei lá durante 3 meses e eu pedi para sair. Tá? Na época, eu não precisava assim, me preocupar com rendimento, né? Eu podia abrir mão desse salário. E eu fui para um lugar, voltei para um lugar que eu trabalhei antes, que eu ganhava menos. Só que eu ganhava menos, mas eu estava de acordo com a postura ética do local. Tá? Então, isso vai muito da gente, né? O que você considera ético? Tá? É igual assim, gente. Alguns assuntos que são até bem complicados de se discutir, e, por favor, entendam que isso não estou fazendo nenhum tipo de crítica a nenhuma religião. Mas suponhamos que eu preciso contratar um funcionário para trabalhar de segunda a sábado. Deixa eu só ver o que estão mandando no chat. Tudo que não atrapalha a vida do próximo é ético. Então, mas a ética não considera assim, tá? Porque, às vezes, algo que você visivelmente talvez não atrapalhe a vida do outro, Emily, pode atrapalhar de outras formas. A gente pode até abordar esse assunto já já. Aguenta aí. Né? Mas vamos pegar um exemplo. Eu preciso contratar alguém de segunda, que trabalha de segunda a sábado. E a pessoa ela segue uma determinada religião que não permite que ela trabalhe aos sábados. Eu vou poder contratar essa pessoa? Ou, se eu contratar, eu não estou criando um empecilho para minha própria empresa, gente? Agora, uma vez um aluno passou por uma situação, né, que foi o seguinte: ele não foi contratado porque na entrevista o entrevistador falou: olha, eu não contrato pessoas da sua religião porque eu não gosto dela. Essa postura é ética? Eu posso discriminar a pessoa dessa forma? Tá? Outro exemplo, né, que a gente pode pegar agora, isso que a gente está vivendo. Gente, vamos lá. Durante uma pandemia, é meio que um crime, dependendo, pode caracterizar crime sim, tá, Kailane? Dependendo da maneira como isso for colocado, pode sim, né? Vamos pegar um exemplo agora, por exemplo, né, que a gente está vivendo uma pandemia. E olha só, gente, os principais médicos do mundo dizem que é necessário o uso de máscara, evitar aglomerações. Aí a pessoa pega e ela faz uma festinha em casa, chama lá, né, 30 pessoas. Essa pessoa, ela agiu de forma ética? Será? Ah, Marcelo, mas ele não atrapalhou a vida de ninguém. Será que não? Né? E essas pessoas que eventualmente podem ficar doentes por causa dessa festinha? Não é. Então, olha como que a gente vive num ambiente em que a gente precisa sim, atrapalhou sim, né? Atrapalhou não só a vida dessas pessoas, gente, como de outras pessoas que de repente, né, podem, igual a gente está atravessando situação de não tem leito, né? Como que fica? Né? Então, assim, a gente precisa sempre tomar cuidado com os nossos
os nossos atos. O código de ética, então, em outras palavras, ele é um documento essencial para pautar o relacionamento e as atitudes dentro da empresa, né? Olha, não é permitido na nossa empresa, por exemplo, que a pessoa faça vendas no local de trabalho. Tem lugar que deixa, tem lugar que, por exemplo, o funcionário, eu vendo produto da Avon, leva lá as coisas, a revistinha, né? Então, assim, tudo isso é importante estar definido. Por quê? Eu virei lá, por exemplo, viro para a Kailane e falo, olha, Kailane, aqui não pode fazer venda desse tipo de coisa. E aí ela vê e ela resolve fazer. Não pode gerar problema para ela? Sim, tem isso também, Edilene. Nós temos também a situação, né, das pessoas que acham que não vão atrapalhar o próximo, né? E estão só preocupados consigo mesmo, né? Temos essa situação gravíssima também, tá? Então, assim, no caso do exemplo que eu dei, né? Desculpa usar você como exemplo, viu, Kailane? A Kailane resolveu fazer venda lá dentro da empresa, que é proibido. Se ela for pega, ela não vai sofrer alguma punição? Por quê? Porque está no código de ética falando que é proibido. Ou, gente, a empresa tem lá um código de vestimenta. Imagina eu, gente, né? Eu, para dar aula no Sebrae, eu tenho que ou ir com a camiseta do uniforme do Sebrae, ou, às vezes, só a punição não resolve, eu concordo, né? Ou eu tenho que ir de polo com jaleco, calça, tênis ou sapato. Vocês já pensaram, gente, se no verãozão, dezembro, aquele calor que tava, eu resolvesse aparecer para trabalhar de camiseta cavada e bermuda? Não posso. Por quê, gente? Porque existe um código de vestimenta, né? Eu não posso ir de qualquer maneira. E isso precisa ser levado em consideração, né? Os funcionários, eles precisam saber disso e eles precisam ter conhecimento, tá, gente? Eu também não posso simplesmente, igual eu falei do exemplo da Kailane, ninguém nunca falou que é proibido e aí ela tá vendendo, porque não tem nada escrito que proíba. Aí eu não gostei que ela tá vendendo, eu vou lá e dou uma advertência para ela, tá certo? Foi ético? Não, porque ela não tem como saber o que está acontecendo, tá? Então, só retomando aqui, o Código de Ética é um documento essencial para pautar os relacionamentos e atitudes dentro da empresa, possibilitando, assim, um melhor ambiente de trabalho, fidelização dos funcionários, redução de custos, eu não vou ter gasto com treinamento, eu não vou ter gasto com troca de funcionário, e, consequentemente, gente, olha só, se eu tenho um ambiente melhor, funcionários fiéis, menos custos, se eu estou gastando menos, significa que eu tenho um impacto positivo do ponto de vista financeiro. Vejam bem que eu não falei lucro, que nós não estamos medindo lucro aqui. Não tenho como saber necessariamente se vai gerar lucro. Mas eu vou ter um impacto positivo. Impacto positivo significa um aumento na entrada de dinheiro. Porém, eu só vou conseguir isso se a gente praticar e não só ficar escrevendo ali, né, no nosso código de ética, tá? Tranquilo, gente? Outra coisa que eu vou fazer agora aqui com vocês rapidinho, temos quantos? 7 minutos. Semana passada eu falei para vocês que a gente ia começar a ver um assunto, né, bem espinhoso, que é o tema de faturamento. E aí, deixa eu contar uma história para vocês do porquê que surgiu essa ideia de faturamento, tá? Acredito eu que todo mundo deve ter estudado na escola em algum momento que a nossa sociedade humana, né, os povos humanos, eles começaram como grupos de
caçadores-coletores. O que é um caçador-coletor? É um povo que não tem uma casa fixa, eles vão mudando conforme a necessidade e eles vão comendo aquilo que tem no lugar. Acabou a comida, junta as coisas, vamos embora para o próximo lugar, né? A gente era tipo um gafanhoto, mais ou menos. E aí, gente, em algum momento da história da humanidade, lá próximo de onde hoje, né, ali o Irã, Israel, né, esses países ali, um grupo humano, né, fixou moradia. Eles aprenderam a plantar. E aí a gente teve algo que, dentro de quem estuda história, é chamado de Revolução do Neolítico, né? Então, se eles aprenderam a plantar, eles não precisavam mais mudar, eles sabiam plantar, sabiam criar comida, né? E eles passaram também a viver num único lugar. Só que conforme a gente começa a viver num único lugar, a gente passa a ter um problema que antes a gente não tinha. Agora as pessoas têm coisas que são delas. As pessoas têm propriedades, né? Então, cada um tinha ali a sua casinha, ó, em azulzinho aqui. Só que a gente começa a ter um outro problema. Pessoas vivendo em conjunto costuma surgir também atrito, né, gente? As pessoas se desentendem. E aí a gente precisava de alguém para decidir, tomar as decisões, escolher o que era certo, o que era bom, né? Então, essa pessoa que está aqui em cima, representada pela bolinha, ele estava fazendo o quê, na verdade? Ele estava separado do povo, cuidando deles. Só que ele não tinha tempo, então, para plantar ou para cuidar dos animais, para ter para ele mesmo. Então, o que aconteceu? Eles criaram algo que foi chamado de tributo. Tributo, gente, nada mais é, né, quando a gente pega a palavra tributo, do que uma homenagem. Era uma homenagem, era uma quantia que se pagava para essa pessoa e não era pago em dinheiro, tá, gente? Não tinha conceito de dinheiro ainda. Era pago em comida, era pago em bens, era pago em peles, né? Então, essa homenagem era porque, olha, você cuida da gente, a gente te paga aqui uma homenagem, né? Conforme a sociedade humana foi ficando cada vez mais complexa, né, mais pessoas vivendo juntas, esses problemas começaram a ficar cada vez mais difíceis de se resolver. E aí eu passo a ter uma pessoa para coordenar e várias pessoas em volta para tentar resolver os problemas, né? E aí a gente começa a ter a criação da estrutura de governo próxima do que a gente conhece hoje. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque essa situação ela vai gerar a necessidade de tributos mais específicos, tá? Então, nós vamos estudar a partir da semana que vem quais os tipos de tributo que existem no Brasil, quais as suas funções, o que é uma nota fiscal, qual a importância dela e nós vamos aprender, né, como funciona o cálculo de um tributo. Então, nós vamos aprender esses tópicos aqui nas próximas semanas, tá? Não é tudo semana que vem, não. Podem ficar tranquilos. São próximas semanas, tá? E aí nós vamos ver
que é um IOF, IPTU, ICMS, IPI. Olha quanto nome bonito, né? O que é o FGTS? O que é a contribuição previdenciária, que a gente chama errado, né? A gente fala, eu estou recolhendo a aposentadoria. Não existe recolher aposentadoria, tá, gente? Existe recolher contribuição previdenciária. Olha que nome bonito, né? Então, nós vamos ver tudo isso aí a partir da semana que vem. Então, assim, não é difícil, tá, gente? Eu vou ser bem sincero com vocês. É muito detalhe, isso é. Mas eu vou pegar e traduzir. Por quê, gente? Tem algumas coisas que na apostila de vocês, aí é o caderno controles, tá, gente? Vai estar escrito em juridiquês. O que é juridiquês? É aquela língua maldita que só advogado que sabe falar, né? E o que eu vou fazer? Eu vou tentar traduzir um pouco isso para a língua de gente, para a gente não ter que ser todo mundo advogado, né? Não tem porquê. Ok? Alguma pergunta? Muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem.